Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos se colocar sobre os pés. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas. Graças a Deus. Nós vamos ler capítulo de número 2, alguns versículos, e o capítulo de número 3, os versos de número 1, 2 e 3. Amém? Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do nosso pastor Messias. Quero louvar a Deus pela vida da sua família, pela vida dos obreiros desta casa, de todos aqueles que fazem parte desta grande obra, desta grande igreja. Que Deus continue honrando a fé, a disposição e a obediência de todos os irmãos aqui presentes. E Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém? Vamos ao texto, Jonas, livro de Jonas, capítulo de número 2, o verso de número 1 até o verso de número... Nós vamos ler o capítulo 2 completamente e os versos 1, 2 e 3 do capítulo de número 3. Amém? Os irmãos encontraram, digam amém. Então Jonas orou ao Senhor seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti, no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. Nós vamos ficar com o verso de número 1 do capítulo 3, como alicerce da nossa meditação. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Amém? Tome o seu assento.
Louvado seja Deus, e vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Senhoras e senhores, o texto que nós fizemos menção nesta noite, na verdade nos fala, nos mostra o momento difícil na vida de um profeta. O livro de Jonas, a história de Jonas, ela está intimamente ligada, muitas vezes, com a história de alguns servos de Deus do nosso contexto atual. Mas quando nós olhamos para a história deste profeta, nós vamos perceber que ele tem particularidades, a sua vida, ela tem particularidades que podem demonstrar o comportamento que precisamos ter e também particularidades que demonstram o resultado da desobediência de um servo de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, no livro de Jonas, nós estamos diante de uma grande verdade bíblica. Nós estamos diante de um momento distinto na vida de um profeta. Um profeta que infelizmente se desviou. Se eu pudesse colocar um tema para a mensagem desta noite, eu diria aos irmãos, a restauração do profeta desviado. Porque quando você abre a sua Bíblia, no livro e na história de Jonas, você vai perceber características de um profeta desviado. Infelizmente, nós estamos vivendo um período onde muitos homens e mulheres de Deus, que deveriam profetizar, estão se desviando por causa das suas particularidades, por causa do seu sentimento, ou até mesmo por causa das mágoas que carregam dentro do seu coração. Quando você abre a sua Bíblia, a história de Jonas, ela é específica. Jonas, ele profetiza na época de Jeroboão II, o rei de Israel. A Bíblia vai nos mostrar que Jonas, ele agora vai anunciar a palavra de Deus, vai receber uma chamada de Deus em um período que revela um momento distinto da história do povo de Israel. No reinado de Jeroboão II, você vai observar que o povo de Deus foi abençoado com uma certa prosperidade. E esta prosperidade que viveu este povo, infelizmente, ao invés de ser motivo para louvarem a Deus, se tornou motivo para que este povo se embrenhasse em uma vida distante de Deus, em uma vida de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, no capítulo 14, você vai observar que ali surge este profeta Jonas. Ele que era filho de Amitai, da região de Gat-Efé, de Zebulon. Ele agora vai ser chamado por Deus para ser profeta. E ele começa a profetizar e também a perceber os seus contemporâneos, Oséias e Amós, pregando a palavra de Deus nesse período distinto do povo de Deus na face da terra. Quando você olha para os contextos, para a história bíblica, você vai perceber que nesse momento da história de Israel, Israel prosperou debaixo da orientação do rei Jeroboão II, e esta prosperidade foi tão grande que vislumbrou o olhar do povo de Deus, que ao invés de juntar a sua vida diante do altar, eles foram viver uma vida idólatra diante das suas vontades carnais. Quando você olha para o contexto histórico, você vai perceber que este povo agora vive um momento distinto, um momento de apostasia, um momento de abandono da fé. Eles deixam a Deus por causa dos prazeres
prazeres do mundo, e isso vai trazer consequências gravíssimas para o seu contexto atual. Este povo agora vai sofrer as consequências do pecado. A primeira consequência que este povo vai sofrer é quando Nabucodonosor invade o território de Judá, rompe com as muralhas de Jerusalém e consegue levar o povo de Deus cativo para o seu território. A história bíblica diz que nesse mesmo momento, esse interim, pelo menos no contexto, você vai perceber que a Síria também entra em ação e também invade o território de Israel. Israel é invadido pela Síria. Israel agora vai também sofrer as consequências do pecado, e isso vai trazer dores para o profeta Jonas. Isso vai trazer angústia para o profeta Jonas, porque nesse momento Jonas vai perceber que o povo inimigo vai romper as barreiras do seu território e vai conseguir destruir as famílias do povo de Deus. Irmãos, veja bem, as famílias do povo de Deus, elas são destruídas não por causa do inimigo, mas por causa da desobediência do povo. Porque quando o povo obedece, a família é protegida. Quando o povo vive em sacrifício a Deus, a família sofre, sim, algumas perseguições, mas ela tem vitória da parte de Deus. Então este povo vai sofrer por causa do pecado estabelecido no meio da sua verdade, dos seus dias. Então a Bíblia vai nos mostrar que este povo sofrendo as consequências do pecado, as famílias sofrendo as consequências do pecado. Jonas, ao observar a ação do inimigo, Jonas começa a ficar entristecido por causa do que está acontecendo. De fato, o que acontece é ruim, porém, o que acontece é simplesmente resultado do pecado do povo quando peca contra Deus. Irmãos, quando você olha e Deus não está abençoando, uma coisa está acontecendo, alguma coisa errada o povo de Deus pode ter feito para ocasionar este momento na história do povo de Deus. Então Jonas, ao invés de continuar firme, Jonas, ele começa a ficar entristecido. Aí a Bíblia diz que quando o livro de Jonas é aberto, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Deus mandou Jonas pregar justamente para o povo que Deus usou para destruir o povo dele. Irmãos, veja bem, quando você olha para a história bíblica, você vai perceber que em momentos distintos do povo de Deus, Deus vai fortalecer os inimigos para entrar no território do seu povo e fazer coisas ruins. Isso é uma verdade. É difícil engolir esta verdade, mas existem momentos da igreja, do povo de Deus, em que o inimigo está operando, e quem é a origem desta operação, veja bem, tome cuidado com isso, é o próprio Deus que permite esta situação acontecendo. Parece heresia, irmão, mas não é. Existem momentos da nossa vida que o diabo está operando fortemente na nossa família, na nossa casa, no nosso contexto familiar, e o que está acontecendo? Simplesmente o pecado gerado e vivido pelo povo de Deus abre legalidade, e o próprio Deus permite que o inimigo venha agir no meio deste povo. Isso é uma verdade. Então, irmãos, diante desta realidade, nós precisamos ter cuidado, porque quando desobedecemos a palavra de Deus, a nossa vida passa por situações complicadas. Quando desobedecemos, Deus permite o mal chegar na nossa tenda. Parece que é mentira, parece que não é uma realidade, mas esta é a verdade. O pecado estabelecido e vivido pelo povo de Deus abre precedentes, e Deus permite que o inimigo faça o que quer fazer. E agora, Jonas, ao perceber o que está acontecendo no contexto, Jonas não consegue discernir que ali é Deus que está fazendo. Então Jonas fica chateado com a situação.
De fato, eu entendo o sentimento que Jonas estava vivendo. De fato, dá para entender. O que não dá para entender é que este profeta, que deveria profetizar, vai colocar a sua vontade sobre a vontade de Deus. Tome cuidado, profeta, quando você começa a colocar a sua vontade sobre a vontade de Deus. Quando Deus quer salvar alguém e Deus te manda falar, fala o que Deus manda e não faz o que você quer fazer, porque quando você opera naquilo que você quer fazer, as consequências virão sobre a tua vida. Isso é uma verdade. Eu não vim aqui, irmão, nessa noite pregar um evangelho diferente do que tem sido pregado aqui nesse lugar. Quando o pastor Messias assume a tribuna e ele começa a falar da sua simplicidade, calma, da forma que o Espírito Santo o conduz para falar com o povo que está sobre os seus cuidados, o Espírito Santo confirmou a palavra que vem trabalhando no meu coração no dia de hoje para esta noite. Eu pensei assim, culto da família, o que eu vou pregar? Irmãos, veja bem, Jonas era filho de Amitai, o nome do seu pai fala do fiel e verdadeiro. Jonas, o seu nome simboliza pomba, fala daquele mensageiro, símbolo da paz. E Jonas, ao invés de obedecer os princípios da sua família, ele coloca a sua raivinha na frente da vontade de Deus e sofre consequências gravíssimas. Eu vim aqui nessa noite, irmão, trazer um alerta para o teu coração. Você que é profeta, não manche o nome do teu pai, o nome da tua família, o nome do teu chamado. Profetiza e vive a vontade de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está nos apresentando um personagem desviado. E é difícil falar isso, mas é uma realidade bíblica. Jonas estava desviado. Não vai em direção ao que Deus manda, então está desviado. Não prega quando é para pregar, está desviado. Não busca a Deus quando é para buscar, está desviado. Não vive a palavra de Deus, está desviado. É profeta, mas está desviado. Deveria falar de Deus, mas quer viver sua vontade. Deveria obedecer para honrar o nome dos pais, mas não está honrando o nome dos pais, está vivendo a sua própria vontade, e as consequências são gravíssimas. Não existe diante de Deus desculpas para o pecado. O pecado é uma realidade, e se o povo de Deus não tiver cuidado, vai sofrer consequências gravíssimas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Pode ser profeta, se não fizer o que Deus manda, vai cair. Se não obedecer às orientações que vêm do próprio Deus, vai cair. Não tem desculpa, irmão. Não, mas eu estou magoado. Não tem desculpa. Crente foi chamado para obedecer. Crente foi chamado para viver a vontade de Deus. Pode ter visto coisas ruins, pode ter visto. Pode ter alguns motivos pessoais para tentar parar, pode até ter. Mas você não deve parar. Você não deve deixar de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Eu vim pregar uma verdade para o seu coração nessa noite. O profeta desviado. O profeta que foi criado por um pai, que o ensinou, que colocou ele no caminho. E ao invés de obedecer às orientações de Deus, seguindo as orientações do seu próprio pai, Jonas vai viver a sua própria vontade. E tem muitas pessoas no contexto religioso dos dias que nós estamos vivendo, que estão ostentando o título de profeta, de homem de Deus, mulher de Deus, mas a obediência passa longe. Deus manda fazer algo e ele não faz. Deus manda, mas eu não gosto daquela pessoa, então não faço.
mas eu tenho um ranço, então não faço. Ei, irmão, esse tipo de comportamento leva pessoas ao inferno. A Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 9, no verso de número 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Quando a Bíblia fala todos aqueles que se esquecem de Deus, a Bíblia está falando dos cristãos. A Bíblia está falando de todos aqueles que se esquecem de Deus. Quando você coloca a tua vontade sobre a vontade de Deus, você está se esquecendo de Deus, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então tome cuidado com a tua atitude, tome cuidado com o teu comportamento, tome cuidado com o teu posicionamento. Deus está vendo tudo, Ele sabe como você age diante dEle, na frente ou por trás das pessoas. Tome cuidado. Mas eu sou profeta. Está desviado. Por que está desviado, Jonas? Porque foi mandado, foi ordenado ir a Nínive, e você não vai. Mas eu quero ir para lá. Não, você vai para onde Deus te mandou. Mas eu quero fazer desse jeito, não é do jeito que tu quer. Aqui na igreja tem uma autoridade. Dentro do corpo de Cristo existe autoridade, existe hierarquia. Aqui não é democracia. Democracia é o povo que manda. Aqui é teocracia. Aqui quem manda é Deus. E Deus levantou aqueles que Deus coloca sobre a igreja. E a igreja precisa obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Ava sobre a managassai. Irmão, eu sei que é difícil, irmão. Esse tipo de mensagem é um pouco mais agressiva. Eu sei disso, irmãos. Eu sei disso. Eu sei que esse tipo de mensagem é um pouco agressiva. Por isso que essa noite de ontem foi difícil dormir, pastor. O dia de hoje foi um pouco difícil de passar. O horário da tarde foi complicado. Você não sabe, irmão, o quanto foi complicado chegar aqui nessa noite. Aí eu me assento nesta tribuna e fico aqui pensando, meditando. Coloquei no papel aquilo que eu precisava lembrar, aquilo que a minha memória muitas vezes me rouba, de textos, de coisas que de fato fazem parte desta mensagem. Mas quando o pastor Messias falou aqui nessa noite, e ele falou uma palavra que foi uma realidade de Jonas, Deus usou o pastor Messias para falar de arrependimento, e arrependimento é postura de homem de Deus, arrependimento é postura de mulher de Deus. Aleluia. Sem arrependimento você não sai do buraco. Sem arrependimento você não volta para o propósito de Deus, continua desviado. O profeta Jonas tinha muitos motivos pessoais que dava a ele segurança para continuar resistindo à palavra de Deus. Mas foi Deus que falou. Mesmo que a tua particularidade te dá segurança para fazer A, fazer B, agir de uma forma assim ou assado, você não deve agir da forma que a tua natureza está ordenando e orientando, porque a tua natureza, ela vai te levar para o buraco, ela vai te levar para o fundo do poço. Toma cuidado, igreja. Se você não se posicionar, você vai descer. E Jonas poderia ter obedecido, mas ele resolveu desobedecer. Estava sobre o seu próprio arbítrio a decisão de tornar a palavra de Deus uma verdade na sua vida e viver, ou de tornar a palavra de Deus uma falácia, botar de lado e viver o que quer.
E tem muito crente, irmão, que não está vivendo a palavra de Deus. Deus está falando, faz isso. É só ele pegar a palavra e viver. Mas ele fala assim, não, não vou fazer. Eu não quero fazer. Eu não posso fazer isso. Ah, mas fulano que Deus está me mandando ir lá ajudar, é alguém ruim. Ah, mas fulano que Deus está me mandando dar uma força, é alguém que não presta. É alguém que não tem caráter. É alguém maldoso. Mas Deus está mandando tu ir lá. Deus está mandando tu cuidar, Deus está mandando tu pregar, Deus está mandando tu amar, Deus está mandando tu ajudar, Deus está mandando tu fortalecer, então tem que obedecer, não tem para onde ir. Mas ele me fez mal, ele matou sei quem, ele machucou não sei quem, não importa, a palavra de Deus vai nos mostrar que Jonas ouve a palavra de Deus e vive a vontade da carne. Então esse profeta, ele se desviou dos propósitos de Deus. E os irmãos conhecem a realidade, o capítulo 1 fala do desvio de Jonas. Só que a Bíblia é tão maravilhosa, que a Bíblia nos mostra o capítulo 1, e o mesmo livro que tem um capítulo 1, tem um capítulo 2. Porque tem capítulos da vida do crente que ele cai, mas tem capítulos da vida do crente que Deus o levanta. Oh, glória a Deus. Tem capítulos da vida do crente que ele está fraco, tem capítulos que Deus o fortalece. Aleluia, eita, glória a Deus. A página nem virou e Deus está falando com Jonas e Jonas está falando com Deus. A página nem virou e Jonas está arrependido orando, aleluia. Porque é assim, irmão, que a gente aprende, irmão, olhando para o testemunho de Jonas. Capítulo 1, Jonas cai. Capítulo 2, caído, Jonas ora. Crente que ora quando está fraco, aleluia. Deus fortalece. Oh, glória a Deus. Tem momentos na vida que o profeta não tem o que falar para o outro, porque está impossibilitado, mas ele está com a vida, aleluia, disponível para falar com Deus. Tem momentos da tua vida que você não tem condição de pregar para ninguém. Se você está fraco e não consegue pregar para ninguém, coloca a tua vida no altar, bota o arrependimento para funcionar e começa a falar com Deus, independente da circunstância, porque eu sei nessa noite, irmão, que tem muitos Jonas aqui, que está precisando se levantar, está com cara de que está de pé, mas está caído, e agora Deus está nos dando a oportunidade de falar com Ele, louvado seja o nome do Senhor, porque a vida de Jonas está nas mãos de Deus, e o lindo é que o pai de Jonas, que teve a infelicidade de ter um filho desviado, vai ter a felicidade de ter um filho restaurado. Porque eu posso pregar para você o personagem desviado, o profeta, como também posso pregar para você, mãe e pai, que é pai e mãe de um profeta, que Deus pode pegar o teu filho que está caído lá na barriga do peixe, e Deus pode falar com ele, e ele falar com Deus. Eu posso abrir um parêntese aqui, para abrir o teu entendimento, e te dar uma mensagem da parte de Deus, para você que é pai de Jonas, para você que é pai do desviado, para você que é mãe do desviado. Eu sei que tem gente me entendendo aqui nessa noite, irmão. Eu sei que o Espírito Santo sabe o que está falando. Eu posso falar para você, Amitai, que o teu filho que se afastou, ele pode se levantar novamente, porque Deus é fiel. Porque Amitai, o personagem que aparece só dando nome para o filho, e o seu nome aparece aqui, historicamente falando, contextualizando a história desse personagem, Amitai, que pôde receber, talvez, não sei, uma notícia que o filho estava desviado, também pôde receber uma notícia que o filho está pregando em Nínive. Oh, glória a Deus. É o culto da família, irmão, aleluia. Quando Jonas se levanta, a família se alegra. Quando Jonas se levanta, a família se alegra. Eita, glória a Deus. O que é bom, irmão? Não é você saber que você é o orgulho da família? Então Jonas, o profeta,
o homem de Deus, o servo do Deus Altíssimo, ele agora, diante de um momento atribulado da sua vida, o capítulo 2 inicia assim: então Jonas orou ao Senhor seu Deus. Porque existem capítulos que podem mudar o fim quando você começa ele orando. Quer mudar o próximo capítulo da tua história? Ora. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Quer mudar o próximo capítulo da tua vida? Começa a orar. Oh, aleluia. Jonas estava no inferno, na escuridão. Jonas estava completamente imerso em um ambiente escroto, um ambiente onde Jonas não conseguia respirar, não tinha liberdade para respirar. Jonas estava com dificuldades, e Jonas usa as suas forças, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade que ainda lhe resta no momento mais difícil da sua vida, para falar com Deus. E Jonas deixa registrado uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Jonas, ele atribui a Deus, entendendo a real situação que está e o que o levou até ali, ele atribui a Deus. Mas ele não deixa de agradecer a Deus por aquilo. A Bíblia diz que Jonas, ele abre os seus lábios e diz: pois tu me lançaste no profundo, tu me colocou nessa situação, as águas me cercam, as águas cercam até a alma, o abismo me rodeou, as ervas daninhas estão enroladas na minha cabeça. Mas Jonas diz assim: quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, a minha oração entrou a ti, aleluia. Os que observavam as falsas vaidades desprezam a tua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com voz de agradecimento. Eu posso não ter fôlego o suficiente para falar com liberdade, porque estou em um abismo, estou preso em uma situação difícil, mas eu utilizo a minha voz para agradecer a ti, mesmo que estou vivendo o pior momento da minha vida. Está faltando nos crentes do século 21 o comportamento de Jonas, que ao invés de murmurar, reclamar, devem agradecer até mesmo o sofrimento que estão vivendo. Porque se tu está sofrendo e não morreu, é porque Deus está te dando uma oportunidade de orar. Se tu está sofrendo e não morreu, é porque Deus ainda tem chamada na tua vida. Se tu está sofrendo e não morreu, é porque Deus te ama e Ele quer te levar para um lugar, para tu ser boca de Deus na terra, porque tu foi chamado para ser profeta. Eis o agradecimento de Jonas. Jonas, ao agradecer a Deus, a Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas. Você já conhece a história? E o mais lindo, que é o que de fato, irmão, faz a minha mentalidade ficar tranquila para ministrar essa palavra, é o verso de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O desviado que rejeitou a palavra na primeira vez, está recebendo mais uma oportunidade. Tem muita gente que está rejeitando a palavra e Deus está te dando mais uma oportunidade. Ah, pastor, não sou desviado não, né? Mentindo você não é desviado.
Ah, pastor, que isso? Eu sou desviado? Não é não, né? Vendo pornografia você não é desviado. Ah, pastor, não sou desviado? É não, né? Falando que não deve falar, você não é desviado. Então desviado é quem está lá no bar tomando cachaça. Desviado é quem está lá fumando maconha, cheirando cocaína. Não é não, irmão. Desviado muitas vezes é o crente que ao invés de profetizar, falar coisa de Deus, fica falando besteira. Ao invés de adorar a Deus, fica ouvindo música mundana. Ao invés de pregar o evangelho, fica falando da vida do outro. Ao invés de abençoar quem precisa ser abençoado, fica amaldiçoando e desejando a morte de quem Deus quer salvar. Eu sei que o argumento é pesado, irmão, mas é a verdade. Pelo menos para hoje, tu precisa acordar diante dessa inércia espiritual, porque não vai ter culto bom, não vai ter profecia, não vai ter liberdade, não vai ter mudança de vida. Se tu não mudar, nunca vai mudar nada ao teu redor. E tem gente que está esperando o profeta lá do altar chegar aqui, abrir o manto da revelação, entregar a profecia, enquanto toda semana o pastor está entregando o culto de ensino, está falando, os professores da escola dominical estão ensinando, e o crente muitas vezes fica vislumbrado com 30 minutos de um pregador que nem sabe a vida dele aqui nesse altar. E Deus está aqui mais uma vez para te dizer: ei, irmão, acorda! Não sou desviado não, pastor. Bagaçoia manarai, amai xebra manaragaçai. Sou desviado não, não é nada. É não. Olhando para o outro com desejo de morte, não é não. Mentindo, não é desviado não, é nada. Como diz os meus familiares lá no Piauí, não é nada, não é não. Oh, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia da minha vida, irmão, e da tua vida. Porque se eu, como ser humano, como crente, cristão, não me converter e não se tornar um homem arrependido, que busca diariamente uma vida diária com Deus, posso ter sociologia, posso ter filosofia, posso dar aula de história, posso ser pintor, pastor, pode ser o que for, vou para o inferno. Por quê? Porque Deus não está olhando para título, Deus está olhando para caráter, e Deus não colocou o seu filho na cruz do Calvário para você brincar de ser crente aqui na face da terra. Não, Deus não matou o seu filho na cruz para você continuar vivendo uma vida medíocre diante da presença de Deus. Então, irmão, me desculpe o que eu estou falando para você quando você não quer ouvir a verdade, mas deixa eu te falar uma coisa: viva a vontade de Deus e não seja um profeta desviado. Aleluia. Deus abençoe a DETAG Penorte. Eu conheço, irmão, o que é estar sentado numa cadeira como a do pastor Messias. Eu estive pastoreando uma DETAG, duas ADETAG, eu passei 6 anos e 9 meses, pastoreando ininterrupto. Eu sei o que é passar, eu sei o que é ser um pastor, eu sei o que é falar a verdade e muitas vezes não ser bem compreendido. Eu sei o que é ser chato, ignorante, aos olhos de pessoas que não querem Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, eu sinto as dores desse altar nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem uma obra grande na tua vida nesse lugar. Eu sei que a graça de Deus não se ausentou da tua vida, e Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer você se tornar uma bênção na terra. Eu sei que pela segunda vez tem uma palavra profética ao teu coração, e Deus quer mudar a história da tua família, e depende do teu comportamento. Que Deus abençoe a DETAG Penorte. Muito obrigado a todos. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.